Era tarde da noite. Estava um breu total lá fora. Mas meus cães nos deram a oportunidade de sair daquela situação com vida. Assim, o senhor Gesiel nos começou a contar o que ele passou há 50 anos atrás. Eu era um rapaz de 19 anos na época. Foi no ano de 1970, para ser mais exato. Eu e o meu pai e outros moradores de um pequeno povoado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fomos contratados por um fazendeiro que havia comprado as terras vizinhas à sua fazenda para a desmatarmos, para que ele pudesse fazer novos pastos para o seu gado. Esse fazendeiro, por nome de Genivaldo, tinha um filho por nome de Cristiano. Ele era da minha idade e era o orgulho do fazendeiro. Ele tinha uma outra filha de 6 anos de idade, a Crislene. Como ele costumava dizer, essa menina é a filha da minha velhice. Cristiano era o orgulho do pai, pois ele estava estudado para ser pecuarista e também havia feito um curso de administração para assim poder tocar os negócios do pai. Apesar de ser um jovem rico, Cristiano era muito humilde e não parecia ter o dinheiro que tinha. Logo, nos tornamos os melhores amigos do mundo. E assim começamos a desmatar aquelas terras. Cristiano, que estava de férias da faculdade, às vezes ia com a gente para fazer reconhecimento daquele lugar, para saber onde seria um bom lugar para fazer as pastagens. A área era muito extensa e de difícil acesso, mas estávamos dando conta do recado. Uma sexta-feira à tarde, o meu amigo Cristiano me convidou para irmos a uma festa que aconteceria em um município vizinho ao nosso, chamado Itapura, cerca de uns 22 quilômetros ou mais de onde estávamos. Meu pai aconselhou a não ir, pois a distância era longa e a volta seria perigosa. Cristiano o tranquilizou e disse que iríamos na picape de seu pai e que a festa não terminaria à tarde, pois era apenas uma pequena confraternização entre amigos da faculdade. O meu pai, o Sr. Germano, acabou concordando e confesso que eu fiquei eufórico com a ideia de ir em uma festa, pois até então eu só tinha ido em forrós arrasta-chinelos ali mesmo no povoado. Saímos de casa, era por volta de 5:30 da tarde. Cristiano me deu um par de roupa dele, pois eu não tinha nada para usar, e também me emprestou um par de botas. Mas ele teve o cuidado de me dar algo que os amigos dele não reconhecessem, para que eu não ficasse envergonhado. Ele ia pelo caminho, me dizendo que eu iria gostar dos amigos dele, e que estava torcendo para que a moça que ele gostava também estivesse na festa, já que ele convidou, mesmo ela não sendo da faculdade. Quando chegamos, já havia bastante pessoas na festa, e Cristiano me apresentou a todos, e eu pude perceber que todos eram boas pessoas. Mas foi quando os olhos de meu amigo Cristiano brilharam, e eu pude ver o motivo daquele brilho, pois no salão entrou a moça mais bela que eu já tinha visto. Morena, de longos cabelos negros e lindos olhos verdes. Meu amigo disse, quase gaguejando: é ela, a minha amada Glória. E junto com ela estava sua prima, Ana Cláudia, também muito bonita, mas não igualava a beleza de sua prima. Fui apresentado às duas naquela noite e pude dançar com uma das moças mais bonitas da festa, a Ana. Foi por volta das 22 horas que aquele sujeito entrou no salão, todo maltrapilho e mal cheiroso. Ele pediu algo para comer. Deram para ele um prato com quitutes e um copo de refrigerante, e depois pediram para que ele saísse do local, pois era uma festa somente para convidados. Aquele homem permaneceu ali, e por mais que pedissem, ele se recusava a sair. Eu estava do outro lado do salão, ao lado do Cristiano e das meninas. Eu não vi como a confusão começou, mas como eu era um rapaz corpulento na época e também queria chamar a atenção de Ana Cláudia, coloquei o sujeito para fora. Glória e Ana saíram logo atrás para ver a confusão. Foi nesse momento que aquele sujeito asqueroso colocou os olhos em Glória e disse que ela tinha um cheiro delicioso que dava água na boca.
E ao ver isso, o meu amigo Cristiano partiu para cima do sujeito e começou a lutar com ele. Precisei entrar novamente na briga, pois meu amigo estava levando a pior. E depois da surra que levou, aquele homem saiu dizendo que iria nos matar. Ele virou as costas e caminhou em direção ao matagal que havia do outro lado da rua. Voltamos para o salão, mas em seguida resolvemos ir embora, pois meu amigo estava com as roupas manchadas de sangue. Nos despedimos de todos e fomos embora. Cerca de uns 20 minutos depois que pegamos a estrada, Cristiano notou uma movimentação no meio do mato, ao lado da picape. A princípio, ele não falou nada comigo, mas eu percebi que ele havia aumentado a velocidade. Então pedi para ele diminuir um pouco, antes que sofrêssemos um acidente naquela estrada escura e esburacada. Então ele falou que já havia alguns quilômetros ele estava sendo seguido por alguma coisa por dentro do mato. E ele pediu para que eu pegasse uma espingarda atrás do banco e um revólver no porta-luvas. E depois de me certificar que as armas estavam municiadas, Cristiano parou a picape e descemos com as armas engatilhadas e apontando em direção ao mato. Mas nada podemos ver. Mesmo assim, Cristiano disparou 2 tiros com a espingarda, mas nada aconteceu. Continuamos a olhar para o mato, mas nenhum movimento nele. Subimos novamente na picape e retomamos nosso caminho. Cristiano chegou a dizer que talvez estivesse imaginando coisas, mas de repente, pelo espelho retrovisor, pude ver uma enorme criatura correndo atrás da picape. Então gritei para Cristiano acelerar o carro, e assim ele fez. Mas no mesmo ritmo que o carro ganhava velocidade, aquela coisa também aumentava a sua. Foi quando no sentido contrário vinha um caminhão, e o farol clareou aquela coisa. E o caminhoneiro deu uma buzinada tão alta quando viu aquela criatura que ela saltou para o meio do mato. Tenho certeza que aquele motorista teve o que contar para sua família quando chegou em casa. Faltava pouco para chegarmos em casa, e graças a Deus aquilo parou de nos seguir. Provavelmente ficou desnorteado com o som daquela buzina. Quando chegamos em casa, meu pai estava preocupado me aguardando. Contamos a ele o que ocorreu, e ele falou que estávamos sob efeito de bebida. Cristiano disse que não havia bebido naquela noite, pois ele não costumava beber antes de dirigir. Minha mãe, que ouviu tudo do quarto, disse que aquilo era um lobisomem. Eu e o Cristiano nos olhamos e dissemos que só poderia ser mesmo, pois era muito rápido para o tamanho, mas devido à escuridão da noite, não deu para ver direito. Não contamos sobre a briga, pois não ligamos uma história na outra. Convenci o Cristiano a pernoitar em casa, e fomos dormir com aquela história na cabeça. Logo depois do café da manhã, fomos para a fazenda do meu amigo, e de longe pudemos ver 2 carros diferentes na porta da casa grande. Ao se aproximar, Cristiano reconheceu o pai e os irmãos de Glória, e meu coração quase saltou pela boca quando eu vi ao lado deles a Ana, e pude perceber um leve sorriso em seus lábios quando ela me viu saltar da picape. O senhor Genivaldo, pai de Cristiano, foi logo perguntando da Glória para o seu filho, e disse que se ele houvesse desonrado a moça, que ele teria que casar. Meu amigo não entendeu nada, e foi logo perguntando o que estava acontecendo. Foi quando Ana contou que assim que saímos da festa, Glória foi atrás de Cristiano, para declarar o seu amor pelo rapaz. Ana não estranhou a demora da prima, pois pensou que ela estava com o rapaz. O pessoal começou a ir embora da festa. Foi aí que Ana então foi atrás da prima e não encontrou ninguém. Então ela pensou que Cristiano havia ido embora, deixado ela em casa. E a Ana foi embora com os outros convidados, que de manhã foi acordada pela mãe, que queria saber aonde estava a sobrinha. Depois que ouvimos tudo, explicamos que viemos para casa e não vimos Glória no estacionamento. O desespero tomou conta de todos. Não mencionamos o que aconteceu na estrada para não passarmos como loucos e esquecemos completamente daquele sujeito da festa. Logo, foi organizado o grupo de buscas e começamos a procurar nos arredores do local da festa. Procuramos a manhã, à tarde e parte da noite, mas não encontramos nenhum sinal da moça. Na manhã do dia seguinte,
As buscas recomeçaram, e quando estávamos embarcando na picape, eu, Cristiano e mais 6 funcionários da fazenda, notei na mata aquele sujeito da festa nos observando. Eu pensei estar vendo coisas, e durante a viagem até a fazenda do pai da Glória, comentei com meu amigo que pensei ter visto o sujeito da festa nos observando. Cristiano parou a picape e perguntou por que eu não havia dito antes, e se censurou por ter esquecido daquele sujeito. Ele pediu para que 3 dos homens levassem a picape até a fazenda do pai da Glória, e contou por alto o que aconteceu na festa, e pediu para contarem para o pai da moça. Então começamos a voltar a pé para a fazenda, mas por dentro do mato, para podermos ter maior chance de pegar o sujeito desprevenido. Quando chegamos no local onde eu pensei ter visto o homem, pudemos confirmar que realmente teve alguém ali no mato, pois ele estava amassado, e recomeçamos as buscas naquele local. Isso era por volta das 8 da manhã, e por volta das 10 chegamos em uma clareira, e ao longe pudemos ver uma espécie de gruta, que nunca imaginamos que existisse naquele lugar, já que ficava fora do território da fazenda do Sr. Genivaldo. Deixamos 2 homens de guarda no meio do mato e dissemos que só era para atirar se fosse necessário. E entramos em 3 na gruta. Fomos em silêncio cada vez mais para dentro daquele lugar. Foi quando começamos a ouvir um choro bem baixinho, e Cristiano logo reconheceu como sendo o choro de sua amada. Corremos em direção ao choro e encontramos Glória amarrada e amordaçada. Quando ela nos viu, começou a chorar ainda mais. E quando Cristiano tirou a mordaça, ela gritava para que saíssemos logo dali, antes que aquela coisa voltasse. Que coisa? Perguntei. E ela respondeu: o homem da festa. Ele é. E nessa hora, ouvimos tiros disparados do lado de fora. E nós 4 corremos para a saída. Quando chegamos lá fora, encontramos aquele homem dominado pelos 2 rapazes que deixamos lá fora. Glória começou a chorar e a implorar para irmos embora dali. Mas estávamos tão revoltados que batemos naquele sujeito até ele ficar todo ensanguentado e desmaiado. Então deixamos 2 homens que nos acompanhavam de guarda, enquanto levávamos Glória para a fazenda. Depois voltaríamos com a polícia para prender aquele cara. Enquanto caminhávamos para a fazenda, encontramos o pai e os irmãos de Glória e outros homens, inclusive os 3 que seguiram na picape. Depois de aqueles homens ter contado para o pai da Glória o que havia acontecido na festa, este e outros homens que com eles estavam rumaram para a fazenda do Sr. Genivaldo para ajudar nas buscas. Grande foi a alegria daquele pai ao reencontrar sua filha. Pedimos que alguns homens acompanhassem a família até a fazenda para que Glória fosse cuidada. E voltamos até onde havíamos deixado aquele homem e os 2 que o ficaram vigiando. Quando chegamos lá, qual não foi a nossa surpresa ao saber que aquele homem conseguiu fugir, mas não antes de ter deixado os homens bastante feridos e perplexos com a força daquele sujeito. Na verdade, ele não desmaiou, e sim fingiu um desmaio para que ele pudesse ficar ali comendo as pessoas para que ele conseguisse fugir. Os homens contaram que uns 15 minutos depois que nos afastamos, aquele homem saltou sobre eles, e como foram pegos de surpresa, não tiveram tempo de sacarem as armas e reagir. Antes de se embrenhar na mata, o homem disse que voltaria e que mataria os 3, eu, o Cristiano e a Glória. Quando voltamos à fazenda, Glória contou que quando foi no estacionamento, os rapazes já tinham ido embora, e que do nada, aquele homem saltou sobre ela e a arrastou para o mato, a amarrou e amordaçou, e em seguida correu em direção à estrada. Provavelmente tinha ido atrás dos rapazes. Glória ficou lá no meio do mato por um longo tempo. Ela tentou se libertar, mas foi em vão. E de repente surgiu em sua frente um enorme animal, todo deformado, corcunda e com a aparência de algo que vinha do inferno. Peludo nas costas, cabeça de um cão raivoso, braços longos e enormes, garras. Ele ficava rodeando. Ele parecia se divertir com o medo que ela estava sentindo. E de repente,
aquela criatura ficou de pé em duas patas. Com a claridade da lua, Glória percebeu que da cintura para baixo, aquela criatura parecia ter sarna, pois quase não havia pelos. E, inclusive, ela pôde ver as genitais daquela coisa. Foi aí que ela percebeu que se tratava de um lobisomem. Aquilo se aproximou e ficava lambendo seu rosto, e a expressão daquilo era de prazer ao ver o pavor no rosto da moça. Ela sentia seu bafo fétido e aquela baba escorrendo em seu rosto. Quando o dia estava amanhecendo, aquela criatura começou a se contorcer e se transformar naquele homem da festa. Glória começou a chorar e não conseguia mais contar o terror que ela passou. Provavelmente, depois de ter amarrado ela, ele foi para a estrada perseguir a picape, e depois que ele foi atrapalhado por aquele caminhão, ele voltou para aterrorizar a Glória. Achamos por bem não falar sobre as ameaças que aquele sujeito fez, para não deixar ela mais assustada ainda. Depois daquele dia, animais começaram a aparecer mortos, tanto nas fazendas de Cristiano e Glória, quanto na chácara de meu pai. Em um sábado pela manhã, Cristiano apareceu em minha casa, dizendo que seus funcionários atiraram em uma criatura que se espreitava a casa grande, bem naquela madrugada, e que pela descrição só poderia ser a criatura das trevas que o perseguiu na estrada e depois aterrorizou a sua amada. Depois dos tiros, a matança de animais parou, e houve paz, pelo menos uns 4 meses. Chegamos a pensar que os tiros haviam atingido a fera e que ela havia morrido. Nesse meio tempo, eu comecei a namorar Ana Cláudia e Cristiano, sua tão adorada Glória. Eu tinha na época 4 cachorros da raça Doberman, 3 machos e uma fêmea. Eles eram antissociais. Os únicos que se aproximavam dele era eu e o meu pai. Certa noite eu estava na área de casa, quando eu vi, em meio ao pequeno pomar que possuímos, um vulto negro e muito grande. Reconheci aquela criatura. Era a mesma que nos perseguiu na estrada. Fiz de conta que não vi. Dei a volta na casa e fui até o canil, que era cercado por telas e arames grossos. E soltei os cachorros e gritei: "Busca!" Era esse o comando que eu dava quando era para eles atacarem. Eles saíram disparados mato adentro, enquanto eu corria até em casa. Meu pai foi logo perguntando por que soltei as crianças dele. Era assim que ele chamava aqueles 4 cachorros. E fui logo dizendo que aquele lobisomem havia voltado. Meu pai foi logo buscar sua arma e eu peguei a minha. Daqui a pouco, a cabocla, a nossa cadela, voltou com uma ferida enorme em suas costas. E ela se deitou na área e ficou ali a chorar. Logo depois, outro cachorro voltou ferido. Era o Petróleo. Meu pai colocou os 2 para dentro e fechamos a porta e ficamos olhando ali pelas frestas da janela. De repente, um dos cachorros foi lançado contra a porta. Minha mãe, com o rosário na mão, não parava de rezar. Daqui a pouco começamos a escutar passos ao redor da casa. Então eu abri um pouco a janela e coloquei o bico do meu revólver 38 para fora e aguardei o animal ficar ali na minha linha de tiro. Meu pai destrancou a porta e ficou à espreita. Assim que eu desse o tiro, seria o sinal para o meu pai abrir a porta e começar a atirar também. E assim aconteceu. Quando a besta entrou na minha mira, atirei. Meu pai abriu a porta e deu 2 tiros. Íamos atirar mais. Foi quando o Duque, o cachorro que faltava, surgiu da escuridão e saltou sobre aquela criatura que já estava ferida. E travaram uma luta. Petróleo, mesmo ferido, entrou na briga. Meu pai correu e pegou um facão e gritou para os cães: "Junto!" E eles recuaram. Então aproveitei e descarreguei a arma naquele animal. E meu pai deu várias facãozadas, até aquele ser não se mover mais. E acabou ali nosso martírio. O resto daquela noite não dormimos. E pela manhã bem cedo fui buscar Cristiano. Ele ajudou eu e meu pai a queimar aquela coisa, que àquela altura já havia voltado à sua forma humana. Limpamos tudo. Meus cães sobreviveram, exceto o Barão, o que foi lançado na porta. Creio que já sem vida, pois dos 4 ele era o mais jovem. 2 anos depois eu me casei com Ana Cláudia e Cristiano com a Glória.
Em 1995, minha filha Lívia se casou com Otávio, filho de Cristiano e da Glória, estreitando ainda mais a nossa amizade. Tudo que vivemos naquele tempo nunca mais saiu de nossas lembranças, e contamos essa história todas as vezes em reuniões de família. E acreditem vocês ou não, isso realmente aconteceu. Eu me mudei aqui para São Paulo, mas a minha amizade com o Cristiano durou até o dia em que ele faleceu. E nunca duvide do poder das trevas, pois o diabo também tem seus seguidores. Sou fã do seu canal. Esse caso eu pedi para o Sr. Gesiel me narrar enquanto eu ia escrevendo no papel. Ele contava com tantos detalhes que até parecia que tinha vivido ontem a história. Infelizmente, ele faleceu vítima desse vírus que está assolando a humanidade. Por esse motivo, quis prestar essa homenagem contando a história que tantas e tantas vezes eu ouvi do dono Gesiel, dono da mercearia aqui da esquina. Seu Gesiel, nascido em 29 de março de 1951 e falecido dia 14 de janeiro de 2021. Tá aí, galera, relato sensacional enviado ao canal. Olá, canal Território Obscuro. Me chamo Roberto Leandro. Tenho 44 anos e moro no Ceará. Faz pouco tempo que conheci o seu canal e fico impressionado com os relatos do Brasil afora que eu escuto sobre lobisomens. Então, decidi escrever o meu. Eu não sei escrever muito bem, então me perdoe pelos erros nas palavras. Bom, tudo aconteceu quando eu tinha 26 anos. E faz muito tempo. Naquela época, as coisas aqui onde eu moro eram muito agradáveis. Morava num sítio da minha família, que vim a herdar na época com a morte de minha mãe, pois eu era filho único. Nesse tempo, eu fiquei meio triste e ia beber para afogar as mágoas e superar a morte de minha mãe. Bom, indo aos bares por volta das 4 horas, eu vinha sempre embora às 6 e sempre seguia o mesmo caminho até o sítio. Era longo, e se eu saísse do bar às 6, chegava no sítio em torno de 7h40 ou menos, dependendo do quanto eu bebesse. E foi indo a caminho para o sítio que eu vi um filhote de cachorro abandonado. Ele estava com muito frio e fome, então eu peguei ele e levei para casa. Fiquei com muita pena e adotei. Dei o nome dele de Duque. E eu e ele ficamos inseparáveis. Passaram 8 anos desde que eu adotei o Duque. Ele era bem carinhoso comigo. Eu não me sentia mais sozinho. E ele entrou no meu caminho. E por conta dele, eu saí da vida da bebedeira e construí uma família. Me casei e morei com a minha esposa, já grávida do nosso primeiro filho, no sítio mesmo. E eu já trabalhava antes, mas nada me dava muito lucro. Então, com 36 anos, me chamaram para trabalhar em um sítio vizinho, fazendo cercas e limpando o mato, essas coisas. Me disseram que eu ia ganhar o triplo do que eu ganhava em apenas trabalhar na roça. E assim foi. Tava ganhando bem e sempre com o Duque ao meu lado, até que a minha mulher deu à luz a uma menina. Eu fiquei muito feliz com a notícia e quase todo mundo das redondezas ficaram sabendo. E nesse pouco tempo ainda não tínhamos batizado a menina, mas não ligávamos muito para isso. Lembro como se fosse hoje, quando um estranho homem passou pelo sítio onde eu trabalhava e perguntou a mim se a cidade estava próxima. Eu respondi naturalmente para o estranho homem que faltava ainda 7 quilômetros para chegar, e ele seguiu o rumo dele para a cidade. Mas a presença daquele homem me incomodou muito. Ele estava com uma aparência de doente, roupas sujas, mas mesmo assim parecia alguém bem musculoso, como se ele trabalhasse no pesado. Depois de alguns dias, boatos de animais sendo mortos brutalmente estavam aparecendo nas redondezas, e até chegou no sítio onde eu trabalhava. E juro, o que eu vi foi uma cena muito forte. Um cavalo de raça do meu patrão
morto, com um pedaço da coxa faltando. Eu fiquei chocado com aquilo. Meu patrão ficou furioso e mandou caçarem o que tinha matado o seu animal. Eu não fui chamado. Eu me ofereci, mas ele disse que não e que ia me demitir se eu cismasse de ir atrás daquela coisa que matou o cavalo dele. Foi com um clima bem intenso. Ele me chamou e me pagou meu salário do mês e disse para mim que não era para eu, o homem de confiança dele, sair mais à noite. E lembro perfeitamente que nesse momento, junto com o salário, veio um revólver com munições. Meu patrão disse que era para minha segurança e segurança da minha família, e que eu rezasse para nunca ter que usá-lo, mas se fosse o caso, atirasse sem hesitar. Bom, ele me dispensou. Disse que quando ele precisasse, me chamava de novo. Então eu fui para casa. Se passaram 2 dias e nada do meu patrão chamar. E os ataques aos sítios pareciam que não ia ter fim, porque a tal coisa matava, mas não comia os animais. Era como se estivesse procurando algo que a saciasse. Em uma noite bem fria, ouvi gritos na casa da vizinha. Uma senhora de idade, que morava com seu marido, um senhor também de bem idade. Quando eu ouvi os gritos, a minha esposa foi rapidamente pegar a nossa filha, que dormia ao quarto ao lado do nosso. E eu peguei um facão bem afiado e fui até lá. Chegando, eu arrombei a porta da frente da casa dos vizinhos. Quando eu fiz isso, eu vi a senhora em choros, muito pálida, abraçada com seu marido. Eu, naquele momento de desespero, perguntei o que aconteceu a ela. E ela falou num tom de medo que um demônio tinha tentado entrar pelas portas do fundo da casa deles. Mas como eu fui arrombando a porta da frente, aquela coisa saiu correndo numa velocidade incrível. Ela ficou me agradecendo muito por Deus ter me enviado naquela hora para salvar aquele pobre casal. Então eu os convidei para dormir naquela noite na minha casa. No outro dia, depois de ter consertado a porta deles, o meu patrão veio me chamar a trabalho e viu aquela situação e me perguntou o que houve ali. Rapidamente veio a senhora e o chamou para conversar em particular. Parecia que era uma conversa séria, então não olhei muito para eles. Meu patrão disse que de vez em quando ia mandar homens para olhar e ver se estava tudo bem por ali, e para ver se também se aquilo lá não voltava a acontecer. Passou uma noite do que tinha ocorrido, e de madrugada, por volta da 1:30 da manhã, ouvi um barulho estranho fora de minha casa, e também sentia uma presença do mal. Acordei a minha esposa, e em silêncio a pedi para não fazer barulho nenhum e que também não deixasse o nosso bebê fazer barulho. Peguei o meu facão e fui até a cozinha, onde o Duque estava lá, olhando para a porta. De repente, algo bate com força na porta, e veio na minha cabeça que podia ser aquela coisa que atacou os vizinhos. Então eu me lembrei da arma que meu patrão me deu. Fui até o quarto para pegá-la, e assim que a peguei, ouvi a porta cair e a minha mulher começou a ficar nervosa. Fui rapidamente para a cozinha e vi uma besta vinda direto do inferno, com muitos pelos negros, um cheiro maldito e com sangue e ódio no olhar. Eu fiquei sem reação de tanto medo, e aquilo avançou para cima de mim. Com isso, meu cachorro, o Duque, pulou em cima do bicho, tendo uma briga feroz, quebrando boa parte da cozinha até conseguir sair para fora da casa. Meu cachorro estava lutando com aquele bicho, mas ele era muito grande, maior do que eu, e eu tenho 1,75 m de altura. Então, para ajudá-lo, atirei com aquele revólver. Meu cão e o bicho fizeram tanto barulho que os homens que o meu patrão tinha mandado ficar de olho na casa ouviram e vieram correndo e atiraram também no bicho, fazendo com que ele recuasse, mas não há tempo. O meu cachorro, o meu companheiro,
estava morrendo bem na minha frente por ter tentado me defender. Já sem reação, o meu patrão me chama para confessar e me conta que aquilo que atacou meu cachorro e eu era um lobisomem. E ele sabia quem era. Então eu disse para ele me contar, porque eu estava furioso. Ele me disse que era um amigo da família dele, chamado Geraldo. Ele vinha de outra cidade e estava de passagem, mas algo o atraiu para ficar ali. Ele me perguntou se eu lembrava do que tinha acontecido com meus vizinhos, e eu disse que sim, e perguntei o que tinha a ver. Ele me disse que aquela senhora sabia que a fera era o Geraldo, pois há tanto tempo vivendo ali, ela acabou descobrindo sozinha, e falou para a mãe do meu patrão, que veio morrer antes da minha. Ele também me contou que sabia que a minha filha não era batizada, e que ele todo esse tempo estava atrás dela. Bom, naquele momento, vendo meu amado cachorro morto na minha frente e sabendo que aquela coisa estava atrás de minha filha, meu coração se encheu de puro ódio, um sentimento que não desejo para ninguém. No outro dia, depois de ter enterrado o meu cão, eu peguei a arma e fui até o sítio do meu patrão. Chegando lá, eu apontei a arma para ele, perguntando onde esse tal de Geraldo estava. Ele me disse que não ia responder, pois deixasse desse sentimento, que ele não queria eu com um fardo desses nas costas de matar um homem, e por isso não deixou eu com os outros homens atrás do bicho. Mas a minha cabeça não pensava mais com razão, e eu dei um tiro para cima, e disse que o outro seria nele, caso ele não me contasse onde o tal Geraldo estava intocado. Ele disse que só estava protegendo os sítios e a mim daquela besta, e que o Geraldo não tinha culpa de ser assim, e que ele mesmo não queria fazer mal a ninguém. Mas, diante daquelas palavras, senti que ele não reconhecia o sacrifício do meu leal cachorro para me defender. Então, eu dei um tiro bem ao lado dele, fazendo com que ele me contasse onde o maldito estava escondido. Ele me contou que ele estava numa pousada na cidade. Então eu peguei um cavalo do meu patrão mesmo e fui a tal pousada. E lá estava ele, aquele mesmo homem que tinha me perguntado se a cidade era longe. E então, sem ninguém ver, levei ele para a mata e mandei-lhe orar pelos pecados dele, pois ele ia diretamente encontrar com Deus para pagar todo o mal que ele tinha feito. Mas então, escuto um barulho de cães de caça atrás de mim, e vejo meu patrão dizendo que não era para matá-lo, que ele não tinha culpa nenhuma. Então eu perguntei para o tal Geraldo qual foi a sensação de ter matado o meu cachorro e atacado a minha família. Ele disse que era algo desconfortável, e que várias vezes tentou se controlar e tentou até se matar, por causa das coisas que ele faz à noite quando ele vira bicho, e que no outro dia ele acorda sempre com febre, com dores e um mal-estar muito grande, matando ele de dentro para fora. Naquele momento, só senti pena dele, que mesmo ele ferindo os outros, ele também sofria, pois isso não era vida para ninguém, mas sim uma maldição. Então eu pedi para Deus ter misericórdia da alma dele quando ele morresse, e com isso eu não fiquei com remorso dele, abaixei a arma e fui embora dali. Uma semana depois, o meu patrão chega até em casa, falando se estava tudo bem comigo, e eu disse que sim. Desde aquela noite, não tinha mais boatos da tal besta nos sítios. Ele me chamou para trabalhar e me mandou esquecer tudo o que aconteceu e não contar a ninguém, porque era o melhor a se fazer. E com tudo que tinha acontecido, o Geraldo ficou com medo de mim e foi embora para outra cidade. Bom, 3 meses depois, eu soube que o tal Geraldo foi encontrado sem roupa na mata de um sítio, completamente cheio de balas. Os moradores de lá diziam que ele estava roubando galinhas e outras coisas.
até que os donos o pegaram ele no mato e meteram chumbo. Meu patrão no mesmo dia veio até mim agradecendo a Deus por eu não ter matado ele naquele dia, pois não me queria ver com tamanho fardo de matar um homem, mesmo sendo ele amaldiçoado, e que Deus tenha muito piedade dele por seus pecados cometidos. Atualmente ainda moro no mesmo sítio. Minha filha tem 9 anos e tem um irmãozinho de 3. Eu tenho outro cachorro. Em homenagem ao meu primeiro, eu chamo ele de Duque. E até os dias de hoje, agradeço a Deus por ter tocado no meu coração e não ter matado aquele homem, e deixar a minha alma livre de um fardo desses. Peço mais uma vez desculpas pelos erros de escrita, pois eu não sei escrever muito bem, e espero que gostem do meu relato. Boa noite e muito obrigado. Vou relatar aqui um fato ocorrido há muito tempo, que marcou uma geração com medo e terror. O ano de 1929 foi marcado pela depressão econômica, trazendo miséria para o mundo, e para o Brasil não foi diferente. Vamos focar em Minas Gerais, mais precisamente para uma fazenda que naquela época ficava localizada próxima a Caldas, e com o passar dos anos se tornou famosa pela morte de animais e seus moradores fugirem do local. Esta terra ficou conhecida como Mato Assombrado de Ipuiuna. Trabalho duro é a marca de um povo valente e temente a Deus. Naquela época não havia direitos humanos e muito menos direitos trabalhistas. Se houvesse, só existia no papel. Assim sendo, os camponeses, e aqui no Brasil, são conhecidos como boias frias, trabalhavam praticamente por um prato de comida. Sim, para sustentar suas famílias. Ganhavam pouco, mas eram gratos a Deus por ter saúde. Sei que hoje em dia, os mais jovens não sabem o que é isso. Geraldo Gonzaga era um homem de fé arretado, que gosta das coisas certas e honra sua palavra. Agora, vamos para o que interessa, os acontecimentos aqueles dias de terror e digo pânico. Tudo começou na noite de uma terça-feira da segunda semana do mês de maio. 2 sítios foram atacados. Porcos tiveram suas barrigas abertas, seus conteúdos estomacais jogados nas janelas das casas. Este foi o primeiro dia. Os moradores já estavam revoltados, pois sabiam que não fora nenhum animal que fez isso, e só podia ser gente, pois se fosse um animal teria comido, mas não ouviram barulho nenhum. O segundo ataque foi uma semana depois, na quarta-feira. Um galinheiro foi atacado e desta vez ouviram um barulho e saiu a Severina com seus filhos com um facão e enxada e correram para o galinheiro. E chegando lá, viram um vulto negro com uma galinha na boca e o bicho correu para a mata. Meu Deus, é o diabo, só pode ser, disse Severina. Não sei o que foi dito exatamente por ela, mas sei que o povo conta que ela foi de madrugada na casa do padre, bateu na porta dele e fez ele batizar as crianças pequenas da comunidade naquele mesmo dia. Imagina a cara do padre ao ver Severina, mas praticamente toda a comunidade vizinha ao sítio dela desesperado e pediram por socorro e fizeram tanta pressão que o padre fez o batismo no mesmo dia. O povo estava com medo e o padre foi visitar a comunidade, fez missa, abençoou casas e tudo se apaziguou por 2 semanas. Novos ataques começaram. Criação: boi, cavalo, encontrados mortos, rasgados com brutalidade. E o pior foi que teve uma casa que foi atacada. O bicho queria pegar os moradores. Subiu no teto da casa, tirando as telhas para entrar na casa. Os moradores jogaram gordura quente no teto para queimar o bicho. Aqueles gritos chamaram a atenção dos homens que estavam patrulhando. Sim, estavam à caça do bicho. Chegaram sem fazer barulho, se posicionaram em volta da casa e atiraram. O bicho foi atingido, saiu correndo de 4 em uma disparada que parecia um cavalo de corrida profissional. Geraldo Gonzaga foi quem disparou o primeiro tiro na fera. Ele era conhecido como bom caçador e tinha um diferencial. Tinha servido ao exército. Foi ele quem organizou as patrulhas.
Tinha reunido 16 homens e separado em 2 grupos de 8. Passou a seguinte diretriz: primeiro, não queria que levasse cachorros, pois o mesmo ao latir alertaria o bicho. Segundo, as lanternas ficariam apagadas e só seria ligada no momento oportuno. Terceiro, o primeiro tiro seria dado pelo líder do grupo se possível, pois sabia que eles poderiam se tornar a caça, pois o bicho era um homem ou coisa do demônio. Cada grupo tinha uma rota determinada. Chegavam perto das propriedades em silêncio, olhavam em volta sem ligar as lanternas. Demorava um pouco mais quando sabia que a casa tinha mulher grávida, pois sabia que o bicho gostava desse tipo de carne. A estratégia deu certo. 8 homens bem armados colocaram em volta da casa, bloqueando todas as saídas possíveis. Geraldo tinha banhado sua munição em água benta e, para garantir que o bicho morreria, fez uma solução de veneno de rato com clara de ovo para banhar a ponta das munições. Então fez a mira e atirou. O tiro foi dado de uns 15 metros, uma distância ideal. Apesar da pouca luz da lua, o tiro foi certeiro e pegou nas costas do bicho, que caiu do telhado. Assim que o animal caiu, se levantou ferido, correu para o mato. Foi na direção de 2 outros homens que atiraram a queima-roupa. Com certeza devem ter acertado também. Os demais perseguiram a criatura por uns 2 quilômetros, mas perderam o rastro da fera. Ouviram 5 disparos e correram em direção dos tiros. A outra patrulha estava próxima e ouviram os tiros e foram ao encontro deles. Tiveram a sorte de encontrar o bicho ferido e meteram vários tiros. A criatura urrava e rodeava os homens. Parecia que não tinha medo. Neste momento chega a primeira patrulha. Agora os 16 homens estavam juntos. A criatura desapareceu na escuridão. Geraldo Gonzaga reúne os homens e voltaram para a casa, onde encontraram a fera. Já raiava o dia e, chegando lá, encontraram a família aterrorizada com muito medo. E ele diz o seguinte: tenho certeza que este bicho é um lobisomem, um homem que vira bicho. Maldito deve estar morto ou muito machucado. Vamos dar cabo de qualquer homem que aparecer ferido sem uma boa justificativa. A bala que usei está envenenada e assim garanto que o homem está morto. Os moradores agradeceram a Geraldo Gonzaga e aos demais membros da patrulha. E a notícia se espalhou pela região e logo encontraram um cigano agonizando no meio de um cafezal com um tiro nas costas que pegou na coluna cervical. Gonzaga chega no local e vê aquele ferimento e não tem dúvida que é o tiro que ele deu na criatura. Foi naquele local do corpo. E sem nenhuma dúvida dá um grito, um monte de palavrões e diz: esta merda é o bicho. O povo pega enxadas, foices e facões. E se sobrou alguma coisa do corpo, foi queimado. O velho Geraldo contava antes de morrer que a única marca de tiro que não sumiu foi a dele, por um simples motivo: as balas estavam bentas, pois foram lavadas com água benta, e acreditava que o veneno não faria efeito em um bicho do inferno. Esta é a origem verdadeira do Mato Assombrado de Puyuna. Conto este relato, pois não quero que nossa história morra, pois as novas gerações não acreditam que o fato foi real e com o tempo vai acabar sendo esquecida. Obrigado pela atenção. Fiz um resumo da história para que o seu vídeo não ficasse muito grande. Tá aí, galera, relato aí sensacional. Já escutei várias histórias da Mata de Puyuna, inclusive que lá tem o Corpo Seco. São várias histórias. Ali é um lugar que tem muito, mas muito história mesmo. É uma região muito rica ali nesse tipo de história. Tá? Acredito que seja verdade, pois o pessoal não brinca ali não. O pessoal não enfrenta a noite ali não. Ninguém anda aquelas matas à noite não. Conheço bem o local ali. E é um local realmente bem complicado, tá? Inclusive tem uma história muito forte de Corpo Seco lá. Não lembro se eu já relatei aqui no canal, mas tem uma história bem forte ali sobre um corpo seco que existe ali na região ali. E ronda ali, e quem entra por ali é atacado. Tá aí, galera, quem tiver relatos iguais a esse aí, quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela, também está na descrição do vídeo. E sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo.
Galera, muito obrigado e até a próxima. Boa noite. Me chamo Léo, sou do estado do Rio de Janeiro e moro em uma cidade chamada Nova Iguaçu. Tenho atualmente 41 anos, sou médico e policial civil. O relato que irei contar agora ocorreu no início do ano de 1996. Nessa época, eu estudava em um conceituado colégio da minha cidade e tinha dois amigos que estudavam comigo. Nesse relato, os irei chamar de José e Anderson. Então, como eu disse, era início de 1996. Estávamos de férias escolares. Meu amigo José morava afastado do centro de nossa cidade, em um sítio numa área rural. Eu e o Anderson sempre passávamos os fins de semana lá, principalmente nas férias. José morava com a sua mãe, seu pai e seu irmão pequeno. Como seu pai já tinha uma idade avançada, José, mesmo sendo novo, era o homem da casa. Tinha sempre um carro à sua disposição. Gostávamos muito disso, pois sempre íamos para várias cachoeiras e matas próximas ao seu sítio. Então, marcamos para passar um fim de semana na casa de José. Chegamos sexta pela manhã e rumamos para a cachoeira. Nos divertimos muito naquele dia, fazia muito calor. Chegamos em casa já à tarde. A mãe de José chamou eu e o Anderson para comer algo. Ainda brincou dizendo que estávamos bêbados e não queria mais bebedeira no sítio. A noite chegou. Como era verão, fazia muito calor. Resolvemos ficar numa piscina bem pequena que tinha no sítio. Já passava das 9 da noite. Como não podíamos beber, ficávamos tomando refrigerante mesmo. Às 10 da noite, a mãe de José disse que estava indo dormir e que não demorássemos do lado de fora. Conversa vai, conversa vem. Escutamos barulhos estranhos vindo do fundo do sítio, que era um terreno íngreme e tinha uns bambuzais e fazia divisa com uma mata. O barulho era muito parecido com o grito de uma pessoa. Eu e o Anderson perguntamos a José o que era aquele barulho. Ele disse que possivelmente seriam maritacas que fazem seus ninhos no barranco do bambuzal. Os gritos continuaram, eram estranhos. Parecia uma pessoa gritando, como se estivesse vibrando com algo. Fazia uhul, uhul. Só de me lembrar, me arrepio até hoje. Ficamos mais uma meia hora na piscina e resolvemos entrar. Antes disso, José disse que tinha de colocar leite para uns gatos que haviam nascido no sítio. Pegou 2 vasilhas. Uma ele deixou próximo à casa mesmo, pois disse que a gata viria com seus filhotes tomar. Porém, disse que um dos gatos que nasceu não se domesticou e ele teria que colocar o leite em uma velha casa na ribanceira, perto dos bambuzais, pois lá esse gato ia tranquilamente. E fomos nós 3 levar o leite do gato. A casa era velha e não tinha porta. Colocamos a vasilha de leite embaixo de uma mesa velha e voltamos para casa. Chegando em casa, cada um tomou seu banho e fomos dormir. Eu dormi no chão, ao lado de Anderson, enquanto
José dormia em sua cama. À 1 da manhã, ouvi um barulho no quarto e senti alguém tropeçar em mim. Quando eu olho, José estava saindo do quarto, gritando do nada. Ele pegou o gato, ele pegou o gato. Eu fiquei sem entender nada. Anderson também meio confuso, também não entendia. Porém levantamos e fomos até José, que nessa hora já tinha saído pela área e estava na beira da pequena piscina no quintal. Quando eu e Anderson chegamos, vimos que José tentava tirar algo da piscina. E quando vimos o que era, tomamos um susto. Era nada mais nada menos que o gato, que não chegava perto de ninguém. O mesmo que tivemos que levar leite naquela noite na casa velha da ribanceira. O bicho estava com a barriga cheia de água e quase morto. Porém, queríamos tentar fazer algo para salvar a vida do pobre animal. A princípio, concordamos que acidentalmente o gato cairia na piscina. José então entrou na casa a fim de pegar um pano para secar o bicho. Anderson ficou sentado na porta da área, com o pobre animal espremendo a barriga do mesmo. Saía muita água pela boca do bichinho, e eu de pé ao lado dele vendo o procedimento. Do nada, José grita da cozinha: "Sai, sai, ele está vindo!" Tomamos um susto, e no mesmo instante, Anderson ficou paralisado, olhando para frente em direção de uma trilha que descia da ribanceira, e me disse: "Léo, olha aquilo descendo." Ai que cacete, que é aquilo? Quando olhei para a direção que ele apontava, vi descendo a uns 20 metros de nós, por uma trilha, um ser que só de lembrar me arrepio. Apesar de estar escuro, dava para ver nitidamente ele descendo pela trilha. Tinha aproximadamente 3 metros de altura. As pernas era como se os joelhos fossem virados para trás. Sinceramente, pareciam pernas de cavalo. O engraçado é que os movimentos daquele ser eram mecânicos. Parecia um robô se movimentando, um passo de cada vez, bem calculado e devagar. Era todo preto, não conseguia diferenciar olho, boca, orelha, etc. Neste curto espaço de tempo, José chegou gritando. Então eu vi o perigo que corríamos e puxei Anderson, que ainda tinha o gato nas mãos, para dentro da área. Fechamos o portão da mesma. Corremos para o quarto de José, perguntando o que era aquele ser. E nessa hora, o terror aumentou. Ouvíamos o bicho correr pelo quintal em volta da casa. Ouvíamos ele bater nas paredes, como se estivesse dando socos. Subia e descia uma escadaria que levava para a casa da ribanceira. Deve ter subido e descido a escada centenas de vezes. Socado a parede da casa outras centenas. E gritava: "Uhul, uhul!" Esse inferno durou até às 5 da manhã. Adormecemos sem acreditar no que tínhamos presenciado. Acordamos por volta das 8 da manhã e fomos contar aos pais de José o que tínhamos visto, pois os mesmos, com todo o barulho, não haviam acordado naquela madrugada. Contamos toda a história e, para nossa surpresa, ouvimos deles a seguinte frase: "Já falei para vocês não ficarem até tarde no quintal. E à noite é dessas coisas." Apesar de pouco caso dos pais de José, resolvemos investigar o que era aquilo. Rodamos o sítio todo. Vimos por onde o bicho entrou. Ele arrebentou uma cerca na divisa do sítio com a mata que passava nos fundos do sítio. Havia muitas pegadas e matos deitados por onde o bicho passou e parece ter deitado também. Fomos na casa em que havíamos colocado leite para o gato. E, para nossa surpresa, a vasilha com leite que tínhamos colocado embaixo da mesa agora estava em cima da mesa e sem o leite. Resolvemos então que iríamos esperar naquela noite o bicho aparecer novamente. O pai de José tinha uma escopeta. José sabia atirar bem, então pediu a arma ao seu pai. Porém ele se negou a emprestar a mesma. Tínhamos que arrumar um plano B então. Pegamos 3 foices e 4 facões e decidimos
que aquelas seriam nossas armas. Levamos as mesas para uma serralheria em que um amigo nosso trabalhava. Lá, amolamos elas. Esse amigo perguntou para que era tanta faca e foice. Contamos para ele, e na mesma hora seu semblante mudou. Ele disse que havia visto esse bicho há 2 semanas atrás, passando em frente à sua casa, e perguntou se podia se juntar a nós na caçada. Prontamente admitimos ele como quarto membro do grupo. Então às 10 horas da noite já estávamos de tocaia. Nosso plano, creio hoje, nem era capturar o bicho. Na verdade, queríamos ver mais de perto a criatura, e as armas que tínhamos serviria apenas para defesa. Ficamos posicionados na área da casa, que era de telhas, e tinha uma porta de grade que poderíamos fechar com cadeado caso o bicho nos atacasse. Também pegamos uma mesa e uns caixotes e colocamos na parede. Ao subirmos nessa estrutura improvisada, podíamos olhar pelo vão das telhas do quintal. Então, os pais de José foram dormir. Deu 11 horas da noite, meia-noite, e nada do bicho aparecer. À 1h30 da madrugada, já desanimados e com sonos, fomos surpreendidos pelo chamado do nosso amigo, que estava à frente da porta da área, do lado de fora do quintal. Ele disse: "Gente, olha a goiabeira no meio do sítio." Olhamos e não acreditamos no que vimos. A mesma estava totalmente envergada no chão, como se algo muito pesado estivesse subido nela. Nesta hora, José saiu e jogou uma pedra na direção da árvore, e ao mesmo tempo gritou: "Está amarrado em nome de Jesus." No mesmo instante, a árvore voltou para sua posição normal, como se algo pulasse da mesma. E na mesma hora ouvimos o grito do dia anterior, e no meio do ambiente escuro podemos ver a criatura. Ela era tão negra que fazia contraste com a escuridão. Ficamos olhando o bicho correr pelo quintal, e na hora chegamos à conclusão que não tínhamos a menor condição de enfrentar aquele bicho, pois ali tivemos a noção do seu verdadeiro tamanho, pois o mesmo passava embaixo da copa de uma mangueira gigantesca e com os braços para cima conseguia tocar os galhos que estavam a mais de 3 metros de altura. A pisada dele era forte, como se fosse de cavalo, porém bem mais forte. Nesse momento, o bicho correu em direção à área. Eu e Anderson e José estávamos em cima da estrutura, olhando pelo vão das telhas, enquanto nosso amigo estava na porta da área com a mesma aberta. Foi muito rápido, creio eu, pois quando me toquei, nosso amigo que estava na porta só teve tempo de fechá-la e pular para dentro da área, chorando e gritando igual uma criança. Na investida, o monstro também desviou para a brecha do telhado, e eu confesso que quando eu vi o vulto se aproximando, eu pulei da estrutura. Anderson caiu desmaiado da mesma no chão, e até machucou as costas. Só José ficou olhando, ao mesmo tempo que gritava com todo o fôlego: "Está amarrado em nome de Jesus." Até que pulou também para o chão em prantos, aterrorizado com o que viu. Ele descreveu que o bicho era todo peludo. Não disse se tinha focinho de cão ou orelhas pontudas. Só disse que conseguiu distinguir os olhos grandes e castanhos. E o que mais assustou José nesse momento foi o fato de, quando mesmo gritar as palavras sagradas para o bicho, o mesmo nem se amedrontar. José falou que ele executou uns movimentos no terreiro como se fosse uma dança, como se estivesse zombando da gente. A sensação de impotência na hora foi grande e o pavor também. Com a gritaria, a mãe de José acordou assustada e veio ver o que estava acontecendo. Não teve coragem de olhar para o quintal, mas ouviu os gritos da criatura e a quebradeira no quintal. Na mesma hora, ela nos chamou para a sala e abriu uma Bíblia e disse: "Isso aí só teme a palavra do Senhor." E na mesma hora começou a ler salmos e colocou a gente para ler também. O barulho foi diminuindo, e umas 3 horas da madrugada cessou por completo. A mãe de José nos mandou para o quarto, mas ninguém conseguia dormir. Ficamos abobados, olhando um para o outro até amanhecer.
Saímos para o quintal só às 7 da manhã e fomos ver os estragos que a fera tinha deixado. Vimos muitos galhos de árvores quebrados no chão do quintal. José tinha uma cadela da raça pastor alemão que ficava presa num pequeno canil nos fundos do quintal. Ela se chamava Barbie. Ao chegar no canil, vimos que o bicho tinha arrombado a porta do mesmo e levado a cachorra. Deixou só a coleira de couro do pobre animal. O carro de José estava amassado na lataria e a placa tinha sido arrancada. Entramos, tomamos café e eu decidi voltar para casa aquela manhã. Anderson ainda ficou mais aquele dia no sítio com José e sua família, mas eu já estava cansado daquilo e já havia sido convencido da existência do sobrenatural. Uma semana depois liguei para Anderson e ele disse que na última noite que passou no sítio o monstro voltou, porém a mãe de José já o estava esperando. Eles ficaram lendo a Bíblia e louvando a Deus enquanto o monstro perambulava pelo quintal. A regra era: não dê confiança para essa criatura. E parece que o bicho entendeu o que estava acontecendo e fez de tudo para chamar a atenção. Gritava, assoviava e o mais incrível, pegava galhos grossos de árvore, carregava os mesmos até a porta da casa e os quebrava fazendo barulho. Mas nada tirou a atenção dos ocupantes da casa, que oravam com fervor. O bicho pareceu que cansou e foi embora. Anderson e José disseram que pela manhã tinha um amontoado de galhos quebrados em frente à porta, um sobre o outro, e disseram que lá o bicho não apareceu mais, porém ainda visitou um sítio vizinho, onde uma moradora ouviu comer a dentadas um leitão ainda vivo. Passou-se quase um mês, e nós nos reencontramos na escola. Fizemos um pacto de não contar nada do acontecido no colégio. Eu contei para minha família. A primeira desconfiança do meu pai é que havíamos usado droga e que estávamos alucinados. Mas depois ele viu que não se tratava disso. Fiquei sem dormir direito por quase 6 meses. E muitas vezes corria para dormir no chão do quarto dos meus pais. O tempo foi passando e as lembranças foram ficando menos vívidas. Porém, até hoje, quando eu me lembro dos gritos daquele bicho, eu me arrepio. Este é o meu relato. Há muito tempo guardei esse segredo, porém hoje resolvi contá-lo, principalmente pelo fato de ter ouvido muitos relatos parecidos em seu canal. Tá aí, galera, mais aí um relato sensacional enviado ao canal. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like aí, e quem não for inscrito, se inscreva no canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.